Sakamoto, a gente segue por aqui porque logo cedinho, quando eu tava aqui batendo as pautas com a Lu, decidindo o que a gente ia fazer no All News, uma hora ela só virou pra mim, ela, lesa pátria, Natália, teve operação hoje cedo da Polícia Federal pela manhã, 29ª fase da operação Lesa Pátria, foram 10 mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF, estão sendo cumpridos nos estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina, também em Goiás e Distrito Federal. De acordo com esse inquérito, os fatos investigados no 8 de janeiro constituem, em tese, ali os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição ou inutilização de bem especialmente protegido. A gente acompanhou essa notícia aqui mais cedo, está aguardando algumas atualizações a mais de quem poderiam ser oficialmente os alvos dessa operação de hoje, desse momento aqui, mas já queria aproveitar para jogar para você, Josias. A gente tem visto algumas notícias em torno disso, a gente estava falando também do avançar da discussão em torno de alguns personagens que marcaram e viralizaram, inclusive, ali durante o ato do 8 de janeiro, o ato antidemocrático do 8 de janeiro, envolvendo a Fátima Tubarão, que foi uma personagem que ficou marcada ali nessas cenas de destruição no Congresso, e agora a gente tem, então, mais uma fase dessa operação, que era para ter acabado ali no começo do ano, mas estendeu até 2025. O que a gente pode esperar dessas buscas de hoje? A gente espera a conclusão disso, né, Natália? É mais uma operação Lesa Pátria, esse nome já se tornou até familiar da plateia brasileira, né? Lesa Pátria, operação, mais uma na rua, e estamos assistindo a uma novela sem fim, né? Fica a impressão de que os investigadores ficam rodopiando a esmo como um parafuso espanado e o inquérito nunca chega ao fim, né? Então, o que se pode esperar é uma conclusão, né? Assim como investigações, ações, processos são abertos, eles precisam ser fechados também, né? Então, é mais uma dessas operações e ela chega num contexto em que o Bolsonaro e seus devotos, a defesa do Bolsonaro, todos apostam, jogam com o tempo, né? Apostam que a tentativa de golpe logo vai ser um assunto muito chato, a sociedade não vai prestar muita atenção para ele, e aí vão tentar tumultuar o processo, ou os inquéritos, com questões processuais, sem enfrentar o mérito, no pressuposto de que essa confusão possa resultar em algo que se pareça com impunidade. E falhando a alternativa no judiciário, o Bolsonaro se equipa para obter uma anistia no legislativo. Também nessa perspectiva de que o assunto vai ficando chato, daqui a pouco as pessoas estão até achando, pô, de novo essa conversa de golpe, mas já não está superado isso. E aí, do nada, de repente, aparece ali uma emenda constitucional, cai do céu e aprovam no Congresso, né? Então, falávamos há pouco sobre a pressão que é exercida sobre o ministro Alexandre de Moraes para que ele faça uma concessão qualquer na direção da pacificação do país, arquivando pelo menos um dos processos que envolvam o Bolsonaro. Hoje, nada seria admissível em relação ao ministro Alexandre de Moraes, senão o avanço na conclusão na direção de conclusão dos processos que envolvem o Bolsonaro e o alto comando do golpe, né? Mas o que a gente assiste é essa pasmaceira, mais uma operação. O Procurador-Geral da República, instado pelo Alexandre de Moraes a se posicionar em relação ao caso das joias, ele faz uma análise que envolve um cálculo político. Não, não convém, embora já esteja indiciado pela Polícia Federal, o Bolsonaro e vários outros envolvidos no escândalo das joias, não convém denunciá-los agora ao Supremo, em plena campanha municipal, campanha eleitoral. Deixa isso para depois da eleição. Aí faz lá uma petição qualquer, encomendando uma outra, um esclarecimento qualquer à Polícia Federal e empurra o caso com a barriga. Acho que está enchendo o saco já essa administração das encrencas bolsonaristas, encrencas criminais, essa administração com a barriga. Empurra mais para frente, empurra para mais adiante.
Então, acho que o que se espera, Natália, diante de mais uma operação Lesa Pátria, é que esses processos sejam encaminhados rapidamente para a conclusão, né? Com segurança, com as provas já reunidas, e é isso que o país espera, que sejam concluídos os processos e que, ao lado dos bagrinhos que já foram condenados, que alguns dos tubarões do golpe também eh, tenham um encontro que já está marcado há muito tempo, né, com as sentenças judiciais. Não, e aí vai um pouco até na linha do que o Sakamoto estava comentando aqui no comentário dele sobre, perdão, a redundância, sobre o 7 de setembro como um todo e da mobilização ali do que seria a preocupação de Bolsonaro, que não é verdadeiro, quanto às pessoas que estavam ali, no caso, no dia dos ataques do 8 de janeiro. A gente vai falando muito da lesa pátria, que o foco ali, os alvos ali são exatamente os integrantes daquela confusão toda, os financiadores, as operações que tratam ali dos peixes um pouco maiores, no caso envolvendo o próprio Bolsonaro, ex-ministros, militares, a Tempus Veritate, né, Sakamoto? Mas aí como é que a gente amarra então essa situação de expectativa para o 7 de setembro, as discussões de anistia cada vez mais sendo reforçadas pelo presidente e operações como a Lesa Pátria se estendendo aí cada vez mais? Claramente, claramente o sistema de justiça está esperando passar as eleições municipais no Brasil, o segundo turno das eleições municipais, para não ser acusado de tentar influenciar no resultado das eleições ou, de uma forma involuntária, acabar de fato influenciando as eleições municipais através de um processo de vitimização de candidatos bolsonaristas. O fato é que já há provas robustas, já há provas mais do que suficientes de que o Brasil passou por uma conspiração entre o final das eleições em 2000 em outubro de 2022 e o 8 de janeiro de 2023, que quase derrubaram a democracia brasileira. Não derrubaram porque houve uma série de ações tomadas por pessoas democratas no governo civil e mesmo entre militares, que impediram que isso acontecesse. Agora, imagina só se os bolsonaristas que plantaram aquela bomba no caminhão de combustível no aeroporto de Brasília em 24 de dezembro de 2022 tivesse tido sucesso e aquele caminhão tivesse ido em direção ao aeroporto e explodido o aeroporto, matando milhares de pessoas. Que imagina? Imagina a intervenção das Forças Armadas e dos grupos leais a Jair Bolsonaro naquele momento, criando uma operação de garantia de lei e de ordem, uma intervenção militar. Talvez até agora Jair Bolsonaro estivesse no poder, que era o sonho dele no início de tudo isso. Até agora, como bem colocou Josias, a gente só viu a punição de peixes pequenos, bagres, muitos desses bagres que quebraram as suas tornozeleiras eletrônicas e fugiram para a Argentina de Javier Milei, que tem sido uma mãe para os golpistas brasileiros, mãe mesmo, porque inclusive e parte deles vem ajudando a convocar as manifestações para o 7 de setembro agora, a partir da Argentina, e Milei não faz nada. A Argentina virou plataforma de convocação de atos golpistas no Brasil. E, de certa forma, Natália, exatamente é isso que são os atos de 7 de setembro, são atos golpistas. Eles precisam ser chamados por esse nome. Não são atos pela democracia, não são atos que pedem liberdade de expressão, são atos golpistas. Por quê? Porque, como bem colocou o ex-presidente Jair Bolsonaro, esses atos estão pedindo o quê? Anistia para os golpistas. Né? Ele fala para os golpistas que foram presos, mas é claro que essa anistia envolveria também os golpistas que ainda estão soltos, como ele. Né? Então, qualquer ato que peça anistia para pessoas que atacaram e que atentaram contra o Estado Democrático de Direito é um ato golpista e precisa ser tratado como tal. Né? Infelizmente, neste exato momento, e acho que bem pontuou o Josias, à medida que se afasta do 8 de janeiro, né, de 2023, mais de um ano e meio depois daquele ocorrido, a memória das pessoas vai se distanciando do que aconteceu, e se distanciando do que aconteceu, acha uma bobagem, perde o sentido, muitas vezes, julgar. Mas se a gente não julgar os artífices daquela conspiração, daquela intentona, ela vai acontecer novamente. Exatamente pela falta de julgamento decente de torturadores da ditadura militar é que a tortura imbricou nas
forças policiais e entre agentes de segurança, exatamente por conta da falta de julgamento de torturadores e de golpistas com relação a 64, é que a gente teve depois o nosso 2023. Então, é necessário para garantir que a democracia continue viva e que essas pessoas sejam punidas, né? Então, que venha rápida a punição para os artífices, os arquitetos, né, desse processo inteiro e também para o principal beneficiário disso tudo. Né, acabei de ver aqui, inclusive, um destaque específico de outra operação também que eu queria trazer com vocês, que entrou diretamente, especificamente também no curador do LIDE, aquele grupo fundado pelo Dória, foi um dos presos em uma operação da Polícia Federal, mas que não é o da Lesa Pátria. É outra operação da Polícia Federal que a gente está trazendo aqui agora, que é o empresário Patrick Burnet, CEO da Inove Banco, que é um dos presos na operação Concierge da Polícia Federal, que foi realizada hoje também, ontem, na quarta-feira, na verdade, para investigar a suspeita de crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro do PCC por meio de bancos digitais. O grupo teria movimentado 7,5 bilhões de reais de acordo com essa investigação. Além de fundador do Banco Digital, o Burnet também é curador de inovação do grupo LIDE, criado pelo ex-governador João Dória, aqui de São Paulo. Essa entidade esclareceu que o LIDE é uma área de atuação de conteúdo cuja função é voluntária e afirmou que ele não é contratado e nunca teve qualquer função executiva no LIDE, trazendo então aqui, Josias, um certo distanciamento do grupo para o nome desse alvo da operação da Polícia Federal. Hoje a gente traz aqui também a assessoria do Inove Banco negando as acusações, abre aspas aqui para o comunicado deles, de que a empresa nega veementemente ter relação com os fatos mencionados pelas autoridades policiais e veiculados pela imprensa, o que ficará demonstrado ao longo do processo. E ressalta também a sua total disposição em colaborar com as investigações. Além do Burnet, José Guimarães, que é fundador do T10 Bank, também foi preso nessa operação. Os dois foram detidos em Campinas, no interior de São Paulo, onde os bancos digitais têm sede. Operação da Polícia Federal aqui, então, Josias, entrando numa discussão importante que é de crimes contra o sistema financeiro, aqui, então, envolvendo esse nome relacionado ao Grupo LIDE, né? O Grupo LIDE, do ex-governador João Dória, ex-candidato à presidência, ele vive de promover relacionamento entre o mundo privado e o mundo público, né? E aí faz encontros, faz seminários no Brasil, no exterior. Então, convém realmente esclarecer os vínculos desse personagem, enrolado agora com o judiciário, e o grupo, porque a companhia é tóxica. Agora, o que chama mais atenção nesse caso do Inove Bank é que, mais uma vez, a polícia chega a um caso que escancara a abrangência que o crime organizado está assumindo no Brasil, né? Então, estamos falando de um trânsito de recursos por esses bancos digitais, são fintechs, né, que operam como bancos, um trânsito de recursos do que foi farejado até agora, 7,5 bilhões de reais. É dinheiro graúdo em qualquer lugar do planeta, né? Então, nós temos já o crime organizado infiltrado nas empresas de ônibus que são prestadoras de serviço para a prefeitura, a maior prefeitura do país, a Prefeitura de São Paulo. Temos o crime organizado, o PCC, controlando ali hotéis nas cercanias da Cracolândia, controlando o tráfico e já patrocinando financiando uma milícia ali naquela região. Temos o crime organizado infiltrado no mercado imobiliário, nas principais cidades do Brasil, entre elas Rio de Janeiro e também São Paulo. E temos o crime organizado, o PCC, infiltrado na política. Há um candidato aí em São Paulo, cujo partido, o PRTB, o partido do Pablo Marçal, tem lá um presidente que aparece num áudio, numa conversa vadia, admitindo lá que ajudou a
a libertar da cadeia um dos líderes do PCC, dizendo que tem relações com o grupo, uma investigação policial que detectou os partidários do Pablo Marçal, vinculados a esse partido, vendendo carros de luxo para comprar drogas também, negócios com o PCC. Então, o crime organizado está em toda parte. Virou uma organização que está se infiltrando em toda parte. E aí está lavando dinheiro. Percebemos agora, com mais essa nova investigação, nesse Inovbank. Esse Inovbank, um banco digital, parece que não é o único, há outro. Então é preciso que essas investigações avancem e que, na medida do possível, nós estamos vivendo aqui um cenário de Cosa Nostra no Brasil, né? Um cenário dos tempos do auge da máfia italiana, né? Estamos vivendo esse cenário no Brasil. E é preciso que o Estado se organize, porque o crime é organizado porque ele avança sobre a esculhambação do Estado. Então, é preciso que o Estado se organize, é preciso que a sociedade responda adequadamente a esses movimentos, inclusive detectando essa infiltração do crime organizado na política. É preciso que o Brasil reaja contra o crime organizado. Então, essa é mais uma evidência, Natália, dessa infiltração do crime, né? 7,5 bilhões de reais transitando aí por um banco digital. É muito dinheiro. Com certeza, quero ouvir o Sakamoto também.